Olá, dando continuidade ao estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós estamos vendo instruções dos Espíritos. E o último subtítulo desta fase do capítulo, finalizando o capítulo desta maneira, o assunto é a cólera. Allan Kardec colocou sob este título, a cólera, duas mensagens obtidas, uma delas na cidade de Bordeaux, em 1863, pelo espírito que denominou-se um espírito protetor. Esta é a primeira mensagem. A segunda, obtida em Paris, em 1863, também pelo espírito Hahnemann. Essas duas mensagens analisam alguns aspectos da cólera. Examinando a primeira mensagem de um espírito protetor, ele inicia a sua análise da cólera da seguinte maneira: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Veja que o espírito protetor, ele já inicia mostrando a causa da cólera, que é o orgulho. O orgulho que é uma manifestação do egoísmo, naturalmente. A pessoa que só pensa em si, então ela manifesta esse comportamento íntimo diante da vida através do orgulho, da vaidade e de outras posturas que não condizem com o avanço espiritual, mas ao apego aos aspectos materiais da vida. E o orgulho, neste caso, quando a pessoa se deixa levar pela cólera, um comportamento colérico, nós estamos vendo que o orgulho, neste caso, está muito acentuado. E certamente as consequências do seu comportamento não serão nada boas. As consequências serão más. O capítulo estuda bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A pessoa que se deixa levar pela cólera certamente está longe da bem-aventurança. Ela está plantando para si algo que vai colher depois, de acordo com o que planta. Ele prossegue falando assim: olha como o Espírito apresenta, do ponto de vista do comportamento íntimo para com a vida, esta conduta que leva a pessoa à cólera. Ele fala assim: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos
senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, ele já agora está escrevendo uma explosão de cólera, né? Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. É interessante a nota, porque faz para nós uma descrição do nosso estado de evolução nesta fase do progresso espiritual. Se nós temos esse comportamento numa ou noutra ocasião na vida, nós temos, portanto, uma medida da nossa imperfeição. Se eu me dou a essas reações impulsivas diante de uma contrariedade, ainda que justa, por uma causa justa, eu me deixo levar por uma impulsividade e não retenho este impulso, dando-me a cólera, causando danos muitas vezes ao próximo, mas principalmente a mim mesmo. Porque quando nós entramos nesse estado de desequilíbrio emocional, e nós perdemos o controle da razão, não é? Nós injetamos na corrente sanguínea elementos químicos venenosos, para não falar das emanações fluídicas que esse estado de baixíssima frequência emana de nós, certamente atingindo as pessoas que nos observam, não só pela nossa impulsividade colérica, selvagem, rude, causando temores nos nossos entes queridos, nas pessoas que nos observam, gerando no íntimo das pessoas um estado de medo ou até mesmo de revolta, colocando todos numa situação defensiva contra uma posição animalizada a que nós nos damos por não conseguir segurar a impulsividade. É uma medida contra a qual nós precisamos nos precatar, precisamos nos precaver. Não permitir-nos chegar neste ponto, porque os danos poderão ser tais que num impulso de cólera nós podemos tomar atitudes das quais nos arrependeremos amargamente e poderemos retardar no nosso progresso espiritual por séculos, prisioneiros que ficamos na nossa consciência às consequências de nosso impulso colérico. É muito sério isto aqui. Então, este alerta que Kardec coloca neste capítulo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, para nos mostrar o lado oposto, o contraponto da mansuetude, não é?
da pacificidade, do estado de paz que nos convém, é aí que advirá para nós a bem-aventurança. O contraponto, ele nos chama a atenção, cuide disso aqui. Se você é dado a esta impulsividade, trate disto aqui. Mais adiante, nós vemos nesta mensagem de Hahnemann, ele fala o seguinte, olha só. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Olha que interessante, porque a primeira mensagem, Kardec, ele foi muito sábio, né, nesta sequência das duas mensagens, onde uma, ele mostra, através do espírito protetor, o sentido da cólera, este impulso que nos arremessa a agir fora do espectro da razão, adentrando o domínio da animalidade, da fera, não é? Do bruto, como ele diz ali. No primeiro, há o Espírito descrevendo estes aspectos para que nós estejamos atentos a nós próprios, não é? E na sequência, o Hahnemann vem nos mostrar que através da força de vontade, da boa vontade, nós conseguiremos superar estes impulsos. A tal ponto que ele diz, o Hahnemann, aqui no final da mensagem, assim, compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, olha só que beleza estas mensagens que Kardec deixa ao final deste capítulo. Se nós não atingimos ainda o estado de benevolência, né? O estado pacífico, o estado de brandura, de doçura, se nós ainda não conseguimos, é preciso que nós venhamos a nos esforçar, porque através da vontade de superar, nós superamos. Não é caso perdido, essa encarnação eu já não tenho mais jeito, deixa para a próxima. Não. Se nós estamos agora percebendo esta nuance da nossa conduta e entendemos que isto não é um direito que nos acode, nós já entendemos que não é como no passado se julgava, não é? Eu tenho direito à vingança, eu tenho essa coisa toda. Hoje nós já entendemos que não. Então vamos aproveitar agora que nós já entendemos a oportunidade e pôr as mãos à obra para nos vencer, para superar com boa vontade, com empenho, com determinação. Há este livro aqui, olha só. Depois da Morte. É um livro de Leon Denis. Nós já comentamos em outro vídeo, né? Um outro livro do Ser, do Destino, da Dor. Agora este aqui, Depois da Morte. Ele faz um comentário sobre a questão. Olha o que ele fala sobre a cólera. Olha só o que Leon Denis fala. Acautelemo-nos da cólera. Não da cólera dos outros, da nossa cólera. Acautelemo-nos da cólera, que é o despertar de todos os instintos selvagens amortecidos pelo progresso e pela civilização, ou mesmo uma reminiscência de nossas vidas obscuras. Em um passado remoto, né,
onde ainda a selvageria prevalecia em nossas escolhas, nós hoje podemos ter acessos que são impulsos ainda que não vencemos no nosso íntimo, decorrente daqueles períodos ancestrais, de nossas experiências brutais, porque em cada encarnação nós evoluímos, tornamos melhores, mas ainda carregamos muito aqui neste planeta os impulsos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que são característicos da animalidade, não é? Então, ele fala assim: em todos os homens ainda subsiste uma parte de animalidade que deve ser por nós dominada à força de energia, se não quisermos ser submetidos assenhoreados por ela. Porque se há um impulso de cólera, isso toma conta do nosso ser e nós perdemos o controle da razão e partimos para a violência, causando danos terríveis para nós e para outros, comprometendo o nosso presente e o nosso futuro. Não é? Aí ele prossegue: quando nos encolerizamos, esses instintos adormecidos despertam e o homem torna-se fera. Então desaparece toda a dignidade, todo o raciocínio, todo o respeito a si próprio. A cólera cega-nos, faz-nos perder consciência dos atos e em seus furores pode induzir-nos ao crime. Daí ele prossegue, né, na sua análise da cólera, muito interessante, eu recomendo, está aqui na página 281, não é desta versão aqui do livro Depois da Morte. Nós deixamos então estas recomendações ao final deste capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, falando do risco que nós corremos se nós não enfrentarmos em nós essa possibilidade de incorrer na cólera, tirando do nosso controle racional as nossas atitudes, agravando poderosamente o nosso futuro e o nosso presente. Olha que interessante a recomendação de Kardec ao finalizar este capítulo, e que certamente, se procuramos a bem-aventurança, porque isto é natural do progresso humano, a busca do reino de Deus é uma fatalidade, só muda o tempo. Se nos dedicarmos mais, chegamos antes, não é? Então, o que nós buscamos pela natureza de filhos de Deus que todos somos, que nós já comentamos em outros vídeos amplamente, alcançar a bem-aventurança é somente superando estes impulsos destrutivos. Ficamos assim aqui, nesse ponto do capítulo 9, que nós encerramos desta maneira, e no próximo vídeo nós iniciaremos o capítulo 10, que fala bem-aventurados que são misericordiosos. Então, até lá, e fiquemos com Deus.